Com efeito, o Holodomor nunca ocorreu. Não se pode olvidar, entretanto, que houve fome na Ucrânia em 1932 e 1933, mas ela foi principalmente provocada pela luta de morte que a extrema-direita ucraniana dirigiu contra o socialismo e contra a coletivização da agricultura, que, segundo muitos historiadores, foi fundamental para o desenvolvimento da indústria soviética, que, mais tarde, veio a ser decisiva na guerra antifascista, que salvou o mundo do nazismo. No curso dos anos 30, essa extrema-direita, ligada aos hitleristas, tinha já utilizado a fundo o tema da fome provocada deliberadamente para exterminar o povo ucraniano. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, ela ajustaria esta propaganda com o objetivo principal de cobrir os crimes cometidos pelos nazistas e de mobilizar as forças do Ocidente contra o comunismo. Com efeito, após o começo dos anos 50, a realidade do extermínio de 6 milhões de judeus se impôs à consciência mundial. A extrema-direita mundial tinha necessidade de uma quantidade superior de mortos, vítimas do terror comunista. E em 1950, o ano do macartismo triunfante, viu-se um crescimento espetacular do número de mortos na Ucrânia, 20 anos antes. Como os judeus tinham sido mortos de forma deliberada, científica, era necessário que o extermínio do povo ucraniano tomasse também a forma de um genocídio cometido a sangue frio. E a extrema-direita, que nega com convicção o holocausto dos judeus, inventou o holocausto ucraniano. A fome de 1932 a 1933 na Ucrânia teve 4 causas. Antes de tudo, ela foi provocada pela verdadeira guerra civil desencadeada pelos kulaks e os elementos reacionários contra a coletivização da agricultura. Frederick Schumann viajou como turista pela Ucrânia durante o período da fome. Trabalhando como professor no Williams College, ele publicou em 1957 um livro sobre a União Soviética. Ele fala da fome. A oposição, dos kulaks, tomou no começo a forma de abatimento do gado vacum e dos cavalos, antes que os vissem coletivizados. O resultado foi um golpe terrível para a agricultura soviética, porque a maioria das vacas e dos cavalos pertencia aos kulaks. Entre 1928 e 1933, o número dos cavalos passou de cerca de 30 milhões para menos de 15 milhões, de 70 milhões de cabeças de gado com chifres, das quais 31 milhões vacas, cai para 38 milhões, das quais 20 milhões de vacas. O número de carneiros e cabras diminuiu de 147 milhões para 50 milhões, e o dos porcos de 20 milhões para 12 milhões. A economia rural soviética ainda não estava com aquelas perdas terríveis de 1941 postas. Alguns kulaks tinham assassinado funcionários, incendiando a propriedade das organizações coletivas e mesmo queimando sua própria colheita e suas sementes. Um número maior ainda tinha se recusado a semear e colher, talvez na convicção de que as autoridades lhes fizessem concessões e lhes assegurassem de qualquer forma a alimentação. O que se seguiu foi a fome, de 1932 a 1933. Relatos macabros, fictícios em sua maior parte, aparecem na imprensa nazista e na imprensa de Hearst nos Estados Unidos. A fome em suas fases posteriores não foi o resultado de um déficit de alimentação, malgrado a redução importante das sementes e das colheitas, consequência das requisições especiais na primavera de 1932, causadas aparentemente pela crença de uma guerra com o Japão. A maior parte das vítimas era de kulaks, que tinham se recusado a semear seus campos ou que tinham destruído sua própria colheita. É interessante constatar que este testemunho está confirmado por um artigo de Isaac Mazepa, chefe do movimento nacionalista ucraniano, antigo primeiro-ministro de Petliura em 1918, artigo publicado em 1934. Ele se gabava de que na Ucrânia a direita teve sucesso, em 1930 a 1932, em sabotar, em grande escala, os trabalhos agrícolas. Inicialmente houve distúrbios nos kolkhozes e em outros lugares funcionários comunistas e seus agentes foram mortos. Porém, mais tarde, desenvolveu-se antes um sistema de resistência passiva que visava entravar sistematicamente os planos dos bolcheviques para as semeaduras e para as colheitas. Os camponeses fizeram parte da resistência passiva, mas na Ucrânia a resistência teve o caráter de uma luta nacional. A oposição da população ucraniana causou a derrota do plano de colheitas em 1931
e, mais ainda, do de 1932. A catástrofe de 1932 foi o golpe mais duro que a Ucrânia soviética teve de suportar depois da fome de 1921 e 22. As campanhas de semeadura falharam tanto no outono como na primavera. Glebas inteiras foram deixadas sem cultivo. Mas, no ano passado, quando da segunda colheita em várias regiões, sobretudo no sul, 20%, 40% e até 50% da safra foram deixados nos campos. Não foram colhidos totalmente ou foram destruídos quando da debulhagem. A segunda causa da fome foi a seca, que atingiu grandes partes da Ucrânia em 1930, 1931 e 1932. Para James E. Mais, de Harvard, tratou-se de uma debilidade inventada pelo regime soviético. No entanto, em sua Histoire de l'Ukraine, História da Ucrânia, Mikhail Khrushchevsky, um dos principais historiadores nacionalistas, falando do ano de 1932, afirma: este novo ano de seca coincidiu com as condições agrícolas caóticas. O professor Nicholas Riasnovsky, que ensinou no Centro de Pesquisa Russo em Harvard, registrou que nos anos de 1930 e 1931 conheceram condições de seca. O professor Mikhail Florinsky, que lutou contra os bolcheviques no curso da Guerra Civil, nota: secas severas em 1930 e 31, especialmente na Ucrânia, agravaram a situação da agricultura e criaram condições próximas à fome. A terceira causa da fome foi uma epidemia de tifo que assolou na Ucrânia e no Cáucaso do Norte. Hans Blumenfeld, um arquiteto canadense renomado, encontrava-se à época na cidade de Makayevka. Ele escreveu: não há dúvida de que a fome tem feito muitas vítimas. Não disponho de dados para estimar seu número. Provavelmente a maior parte das mortes de 1933 foi causada por epidemias de tifo, de febre tifoide e de disenteria. Doenças transmitidas pela água eram frequentes em Makayeva. Eu sobrevivi com certeza a um ataque de febre tifoide. Ainda, Horace Grant escreveu: o cume da epidemia de tifo coincidiu com aquele da fome. É impossível separar esta das duas causas que foram as mais importantes para o número de vítimas. A quarta causa da fome foi a desordem, provocada inevitavelmente por uma reorganização da agricultura e a transformação também profunda de todas as relações econômicas e sociais. A falta de experiência, a improvisação e confusão nas diretivas, a falta de preparação, o radicalismo esquerdista de algumas camadas mais pobres e de determinados funcionários. O número de 1 a 2 milhões de mortos pela fome é importante. Essas perdas humanas foram largamente devidas à oposição feroz das classes exploradoras, à organização e à modernização da agricultura sobre uma base socialista. Mas a burguesia inscreverá estas mortes na conta de Stalin e do socialismo. Este número de 1 a 2 milhões deve ser comparado com os 9 milhões de mortes causadas pela fome de 1920 a 21. Quando 17 países imperialistas invadiram a Rússia para impedi-la de adotar o socialismo como modelo econômico. Tudo isso em apoio a grupos armados reacionários. Importante se faz notar que a fome na Ucrânia não foi o único caso de fome na história mundial. Ainda no século XIX, na Irlanda, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas naquele país morreram vítimas da fome. Essa fome é, por alguns historiadores irlandeses, atribuída à Inglaterra. Entretanto, nenhum historiador que tanto clama pelo Holodomor não acredita esses números ao capitalismo ou à rainha Vitória. A gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo, é um outro caso de surto epidêmico que mata milhões, mas que jamais é atribuído a governos nacionais. Se estes países, vítimas da gripe espanhola, fossem socialistas, certamente hoje estaríamos lendo sobre 50 milhões de vítimas do comunismo na Europa.